Olá pessoal, eu me chamo Alisson Rodrigues, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia dos Materiais da UFP e vou apresentar o trabalho intitulado Importantes aplicações de materiais poliméricos em compostos de matriz cimentícia para uso na construção civil, sob a minha autoria das professoras Tatiane Alves e Renata Barbosa. Bom, os compostos cimentícios são um dos materiais de construção de infraestrutura mais utilizados no mundo. Isso se dá, em grande parte, por conta de algumas de suas vantagens, como, por exemplo, os recursos abundantes. Então, os materiais constituintes para a produção de concretos e argamassa, que são os principais tipos de compostos cimentícios, são de fácil acesso, que são os materiais agregados naturais e o cimento. Tem um processo de produção evoluído, então já se tem grande tecnologia desenvolvida e incorporada na produção desses materiais, e a sua boa versatilidade, que permite uma grande gama de aplicações para esse material. Mas, em consequência, se tem algumas desvantagens, como, por exemplo, a retração, a baixa resistência à tração e a porosidade e permeabilidade. Uma forma de se conseguir diminuir ou reduzir essas desvantagens se dá pela incorporação de materiais poliméricos, em concretos e argamassas, para a obtenção de compostos com maior desempenho e durabilidade. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo estudar e apresentar as principais aplicações de materiais poliméricos em concretos e argamassas por meio de revisão bibliográfica. Entre as aplicações mais comuns dos materiais poliméricos em compostos de matriz cimentícias, podemos citar o aproveitamento de resíduos na forma de agregados alternativos, são aqueles agregados que substituem os agregados naturais, areia e brita, por exemplo, dentro do concreto ou argamassa. Um exemplo desses agregados alternativos pode ser o resíduo de EVA, que por ser mais leve e flexível que os agregados naturais, permite que o concreto tenha um menor desempenho térmico e acústico. Um outro exemplo são os resíduos de PET, de embalagens PET. Aqui a gente tem um exemplo de resíduos moídos, triturados e moídos, que foram incorporados na fabricação de tijolos de concreto, que posteriormente vão ser aplicados na execução de alvenarias de vedação, em paredes. Aqui resíduos de EPS e também resíduos de borracha, que podem vir lá da recaustagem de pneus. E eles também, da mesma forma como resíduo de EVA, podem ser utilizados em substituição a agregado natural para se conseguir um menor desempenho térmico acústico concreto, porque são mais leves e mais flexíveis. Uma outra aplicação se dá pelo uso de fibras. Rapidamente, uma passagem sobre como as fibras atuam dentro do concreto. Então, quando a gente tem um concreto sem fibras e se tem uma fissura nesse concreto, as tensões que estão sendo aplicadas nesse material, elas vão desviar dessa abertura e aí vão causar um ponto aqui de concentração de tensões que vai colaborar para o aumento dessa fissuração. Já quando a gente tem um concreto com fibras, a gente está vendo aqui, as fibras se ligam na fissura, claro que está exagerado, são microfissuras que a gente está falando, só que essa fibra atua como ponte de transferência de tensões, então a tensão não precisa mais ser acumulada, ela acaba sendo transferida pela fibra dentro dessa fissura. As fibras mais comuns já têm o uso bem difundido na construção civil. A gente pode citar a fibra de polipropileno, a fibra de poliamida e a fibra de vidro. Um destaque eu trago aqui para a fibra de polipropileno, porque além daquela aplicação de ponte de transferência de tensões, ela tem também uma função de melhorar o desempenho do concreto quando ele é exposto ao fogo, uma situação de incêndio. Então a gente tem aqui um concreto com fibras, e aí quando ele é submetido ao fogo, o vapor, as partículas de água vão se transformar em vapor e tendem a criar microtensões dentro desse concreto. Só que o ponto de fusão, o ponto de derretimento dessa fibra de polipropileno ocorre ali por volta de 150 a 200 graus Celsius. E aí quando ela derrete, ela deixa vazios que permite com que o vapor de água escape sem causar microtensões no concreto e, consequentemente, sem fissurações, aumentando aí o desempenho desse concreto em uma situação de incêndio. Uma outra aplicação se dá pelos aditivos plastificantes, que são os modificadores de consistência da pasta de cimento, que a gente está vendo aplicando o aditivo dentro da betoneira, na mistura de concreto, e que a gente observa uma apresentação esquemática de como o aditivo plastificante atua dentro do concreto. Então aqui à esquerda a gente tem partículas de cimento que estão bem aglomeradas e não vão permitir uma boa interação com os demais constituintes do concreto. Aqui na figura do meio,
a gente observa já a aplicação e o efeito do aditivo polimérico plastificante, onde ele ajuda a dispersar essas partículas de cimento, e agora elas vão poder ter uma maior interação com os demais constituintes do concreto, sejam os agregados, as adições minerais ou a própria água, para hidratar a partícula de cimento. Tá? Aqui a gente tem um exemplo visual da função do aditivo polimérico. Aqui na margem da esquerda a gente tem uma argamassa, uma mistura fresca de argamassa, bem seca e sem adição de aditivo. Quando a gente tem a adição desse aditivo polimérico, a gente observa uma mistura mais fluida e mais trabalhável por conta da dispersão das partículas. Uma outra aplicação é o reparo estrutural, com polímero reforçado com fibra de carbono, que pode ser aplicado tanto em elementos submetidos à tração, que são as vigas, quanto para elementos submetidos à compressão e servem para fazer um reforço estrutural. Aqui nesse exemplo das vigas, a gente está vendo que foi após as vigas serem concretadas, foi preciso realizar furos para passagem de tubulações, e esses furos iam causar diferentes esforços nessa viga que elas não estavam com capacidade para resistir. Então foi colocado esse reparo estrutural com a fibra de carbono para poder aumentar a capacidade de resistência dessa viga, desse elemento. Algumas aplicações são mais recentes, tais como revestimento de concretos ou barras de aço com esses materiais poliméricos, que criam uma capa protetora e impedem o contato de agentes agressivos, causadores de corrosão nessa armadura. E o fenômeno de corrosão é um dos fenômenos de degradação mais agressivos do concreto armado. Também uma outra aplicação mais recente são a formação de filmes poliméricos na microestrutura de concreto. Aqui a gente pode observar na pesquisa de Jô 2020, observar a interação entre esses filmes poliméricos e os agregados miúdos nessas argamassas, e aí essa formação de filmes poliméricos permite um menor desempenho de propriedades como resistência à tração e maior aderência desses compostos cimentícios. Dessa forma, é possível concluir que os materiais poliméricos constituem uma área de estudo de grande importância para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de compostos de matriz cimentícia para uso estrutural na construção civil. Essas foram algumas das referências utilizadas no trabalho, e obrigado pela atenção de todos.